Fala, jovem! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma troca de ideias, onde abordamos temas que te ajudam a dominar a bússola da tua vida com gestão emocional e propósito. Meu nome é Régio Gabriel e o tema de hoje é como encontro o meu propósito. Então, como definir o propósito? Propósito, ele é alvo de estudo há milênios de anos, desde os filósofos mais antigos até os mais contemporâneos. E existe um filósofo contemporâneo brasileiro que eu gosto muito, que é o Pondé, e ele fala o seguinte: nós alimentamos de água, de comida e de sentido. O ser humano, ele se alimenta de sentido. Tem um outro autor também que eu sou muito fã, e vocês já sabem porque eu cito ele aqui direto, que é o Martin Seligman, pai da psicologia positiva, e ele fala 5 pilares para se ter uma vida feliz e próspera. E um desses pilares é você ter sentido na vida, é você buscar um significado para sua vida. E aqui a gente vai discorrer sobre alguns fundamentos e alguns conceitos que mais se aproximam, e eu vou compartilhar um pouco da minha história com você hoje também. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: propósito, ele não é a tua missão, ele não é a tua vocação e ele não é a tua profissão. Tá bom? Propósito, ele é o quê, Régio? Propósito, no final das contas, ele vai acabar sendo a união de tudo isso que eu acabei de te falar. Propósito, ele tem 4 grandes pilares, tá? Segundo uma filosofia japonesa chamada Ikigai. E eu gosto muito dessa filosofia porque ela contempla 4 grandes áreas principais da tua vida. Mas antes de a gente entrar profundo realmente nesse sentido, nesse conceito, eu quero trazer uma reflexão para você. Propósito, ele vai dar o direcionamento para a tua vida. Por que propósito ele é tão importante? Porque com o propósito, você consegue ter um norte. Primeira coisa, você consegue ter um direcionamento. A tua missão, como você vai realizar esse propósito, ele muda, tá bom? Segundo conceito que eu quero te apresentar. Propósito, ele tem a ver com as outras pessoas e não propriamente com você. Aquilo que é o teu propósito, ele vai estar conectado a outra pessoa. O teu propósito, ele responde uma pergunta que é: a quem mais? A quem mais você serve? A quem mais aquilo que você faz, aquilo que você é bom, está servindo outras pessoas? Um outro ponto muito importante é que o propósito, ele vai sustentar a tua jornada, tá? Ele vai sustentar o teu processo. E aqui tem um detalhe muito importante para você. O processo, ele é fundamento do propósito, certo? O teu processo, ele vai te machucar, ele vai te ferir, tá bom? Você vai se sentir cansado, você vai se sentir desestimulado, só que ele nunca pode ferir o teu propósito. E quem foge do processo se perde no propósito. Terceiro ponto, o propósito, ele vai te dar mais foco naquilo que você quer. Um propósito claro e definido, ele vai sustentar a tua decisão. Uma visão clara e definida para onde você vai, daquilo que você faz, sabe? Ela vai ditar, ela vai determinar a maneira como você reage diante das situações. Como assim, Régio? Quando você tem seu propósito muito claro e definido, quando você sabe de fato o que você veio para fazer, o que você veio para servir nesse mundo, as coisas vão acontecendo na sua vida, os obstáculos vão aparecendo, só que você não muda o direcionamento. Você não se deixa desviar. Você pode até desacelerar, você pode até ficar um pouco mais cansado, mas você não muda de direção. Porque a visão clara, ela te sustenta e ela determina a maneira como você reage. Quando vier um obstáculo, você tem 2 opções. Ou você vai deixar se afetar por aquilo e aquilo vai te tirar totalmente da tua rota, ou você vai absorver aquele impacto. Você vai sentir, com certeza, porque você é ser humano, mas você vai se reerguer e você vai continuar na rota que você determinou. Um outro ponto sobre o propósito é que ele está mais ligado com o teu legado do que com a herança em si. Mas, Régio, vamos lá. O que é a diferença entre um e outro? Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Eu tenho certeza que você tem um sonho de ser o primeiro a quebrar esse ciclo de pobreza da sua família. E, gente, quando eu falo pobreza, entenda que é mais aqui, ó, do que financeiro. Eu estou me referindo à tua mentalidade. Eu tenho certeza que você tem um sonho de falar: a partir da minha geração, os meus filhos não passarão pelo que eu passei. Eu tenho certeza disso. Então, quando você constrói o teu patrimônio,
Quando você constrói a tua riqueza e você deixa para os teus filhos, isso é herança. Agora, quando você constrói o teu patrimônio, quando você constrói os teus valores, quando você constrói o teu propósito, quando você vive o teu propósito, você está deixando nas pessoas. E essa é a diferença. Quando você vive de fato o teu propósito, por onde você passa, você deixa um pedacinho de você. As pessoas vão lembrar de você. Falar, caramba, o Regis, eu tive uma conversa com ele. Mas nessa conversa, eu absorvi essa palavra. Nessa conversa, eu absorvi essa frase. Porque quando você vive de fato o teu propósito, você está vivendo em função das outras pessoas. Mas, Regis, como assim? Não, para, tá meio confuso isso. Se eu viver em função das outras pessoas, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu acredito, eu vou me sacrificar pelas pessoas, eu já tenho dificuldade de falar não, de me impor, e tu tá me falando que eu tenho que viver para as outras pessoas? Calma, jovem. Deixa eu te explicar. Você viver para as outras pessoas não significa abrir mão daquilo que é importante para você, não significa você não priorizar aquilo que é importante para você. Você saber se impor e dizer não é de extrema importância para você viver o teu propósito. Mas entenda que na essência, que no fundo, o teu propósito é servir as outras pessoas. Nós viemos nessa terra para servir. Seja através das tuas atitudes, ou seja através dos produtos que você vende, dos serviços que você oferece. Então, quando você toma consciência disso, você consegue ficar mais presente. Você consegue ter uma escuta ativa, que é uma escuta onde, de fato, você consegue prestar atenção no que a pessoa está falando e não simplesmente você está pensando numa resposta enquanto a outra pessoa está falando. E por que que eu te falo tudo isso, cara? Porque eu vivi na pele, eu vivenciei. O que eu tô te falando aqui não é só o que eu aprendi em livros, nos inúmeros livros, inúmeros documentários, inúmeros treinamentos que eu presenciei. Não é isso. O que eu tô te falando aqui é uma história de vida. A minha história de vida. Eu levei 9 anos para encontrar o meu propósito. Eu comecei desde quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, sabe? Eu tava entre direito e engenharia. Eu não sei quantos aí estão nessa faixa etária de decidir o que quer fazer da vida, ou até se formou já, faz uma faculdade e não sabe se realmente é aquela faculdade, ou até mesmo já tá há 10, 15 anos no emprego e tá pensando em mudar de emprego porque não tá mais feliz naquilo que faz. Eu não sei qual é a tua realidade. Mas quando eu tinha 15 anos, a minha realidade era essa. Eu não sabia se eu queria fazer engenharia ou direito. Direito porque a minha família falava assim, Régio, você fala bem, você se comunica bem, você gosta de argumentar, então vai fazer direito. Péssimo motivo para você escolher uma profissão. E o segundo, engenharia, por quê? 2 motivos muito ruins, cara. Meu pai era engenheiro. Nossa, péssimo motivo para você escolher ser engenheiro. E o segundo, eu era bom em matemática e física. Eu era bom em exatas. Imagina, quantos de vocês escolheram uma faculdade, uma profissão, por causa que você era bom em algo? E não tem... Ó, gente, isso é um dos critérios para você escolher aquilo que você quer fazer. Mas de longe não é o mais importante. E aí passou o ensino médio com essa dúvida, eu passei 3 anos com essa dúvida. E eu falei assim, eu vou fazer vestibular na Federal aqui do Amazonas para direito e na estadual vou botar engenharia. E a que eu passar eu faço. E aí, para minha sorte ou pro meu azar, ou para minha competência, eu acabei passando nas duas. E eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Eu falei, eu vou fazer engenharia, só que eu não gostava de nenhuma engenharia que tinha computação, mecânica, civil, química. Eu não gostava. Eu falei, cara, tem um curso novo na UEA chamado Engenharia Naval. Não sei o que faz, mas eu vou me inscrever. Fui, me inscrevi. Na UEA, você passa 1 ano no ciclo básico, estudando a base da engenharia, e depois de 1 ano você escolhe. E lá eu descobri que engenharia naval era construir embarcações. E eu falei, vou ficar milionário, porque eu moro no Amazonas, existem trocentas embarcações, todo ano é construído centenas e milhares de embarcações, e eu vou ficar rico. E o que aconteceu? Não fiquei rico com isso. Mas calma, vamos aos poucos. Entrei na faculdade, não sabia o que era engenharia naval, comecei a me apaixonar pela engenharia naval. Falei, cara, isso é legal, isso é interessante, construir embarcações é o que eu quero fazer. E aí no 5º, 6º período, eu fui convidado pelo meu professor, que era gerente geral de um estaleiro. Estaleiro é um lugar onde constrói embarcações. E ele falou assim, Régio, vamos trabalhar? Eu falei, vamos trabalhar. E eu passei 6 meses trabalhando nesse estaleiro. Gente, o primeiro dia foi maravilhoso.
A primeira semana eu chegava empolgado, batia ponto, falei, ai, que legal tirar a maquininha aqui, tirar meu pontozinho. Depois de uma semana eu queria quebrar aquela máquina de ponto. Nossa, eu não suportava chegar, porque primeiro, eu não chegava no horário, porque meu chefe falava assim, eu não me importo se você chega 15, 10 minutos atrasado, desde que você faça o que tem que fazer. E eu sempre entregava, eu sempre ficava depois do horário. Beleza, cheguei, passei 6 meses, um belo dia, eu tava no passadiço, a área mais alta de uma embarcação, e eu olhava para aquela visão, eu enxergava o estaleiro inteiro. E eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu não suporto mais vir trabalhar aqui. E eu cheguei pro meu chefe e falei assim, chefe, chamar de professor, muito obrigado. Ele falou, pelo quê, Régio? Você me mostrou o que eu não quero fazer pro resto da minha vida. E aí ele riu, me olhou e tal. Ele falou, Régio, se eu soubesse o que você tá me dizendo com a tua idade, eu não teria perdido tanto tempo. E aí, fiquei mais tranquilo, mais aliviado. E no outro dia ele me demitiu, né? Mas pelo menos eu tava feliz. Só que eu cheguei no 4º ano da faculdade, são 5, eu cheguei no 4º ano e falei, não quero mais ser engenheiro. Como é que eu conto pros meus pais? Porque o sonho dos meus pais, principalmente da minha mãe, era me formar. Como é que eu chego no último ano da faculdade, né, depois de passar tanto perrengue, tanta dificuldade, e falo, mãe, não quero mais ser engenheiro. E foi o que eu fiz. Falei assim, mãe, não quero mais ser engenheiro. Aí ela, como uma boa mãe, falou, tudo bem, meu filho. Se você não quer ser engenheiro, não seja. Mas você vai terminar a faculdade de engenharia. E se você quiser ser um hippie depois, você vai ser um hippie com diploma. Falei, tudo bem, tá certo. E eu passei 1 ano na faculdade para terminar. Formei em 5 anos e falo pra vocês, gente, foi o ano mais difícil da minha vida. Porque eu não queria estar naquele lugar. Eu não queria mais estar convivendo com aquelas pessoas, principalmente os professores. Os amigos que estavam cada um já na sua área, sabe? Eu não suportava mais ir pra lá. E eu falei, tá, mas eu preciso formar, eu tenho um objetivo, mas ainda não era o meu propósito. Formei, eu falei, cara, não sou mais universitário, agora eu sou desempregado. O que eu vou fazer? Foi quando um amigo meu me ofereceu um curso no final de semana sobre inteligência emocional. E era um curso de R$ 1.000. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, não, cara, eu tô te dando esse curso. Porque eu não vou poder ir, vou viajar e tal, e você vai e faz. Eu falei, tá bom, de graça eu vou. E, gente, primeiro insight que eu quero abrir aqui pra vocês, eu abri um parêntese pra vocês. Essa minha atitude, eu sempre tive e ela é muito importante pra você conseguir descobrir o teu propósito. Eu sempre fui aberto às oportunidades. Então anota isso. Tenha a sua mente aberta. Na faculdade, tudo que me convidava eu ia. Eu já assisti palestra de aviação e descobri que eu não queria trabalhar com aviação. Eu já recebi convite para assistir palestras sobre solo, agronomia. Eu falei, eu não quero ser agrônomo. Agroboy não é comigo. Então na faculdade, tudo que me convidava eu ia. Para saber o que eu gostava e o que eu não gostava. Entende? Então eu falo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto mais ou menos. Fecha parênteses. Então eu fui para inteligência emocional. Eu já tinha tido um primeiro contato durante a faculdade com uma outra amiga que tinha me convidado. Eu falei, isso é interessante. E eu passei 2 dias vivenciando esse curso presencial, um curso intenso. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E eu passei 5 anos numa faculdade de engenharia e eu falei, eu quero trabalhar com pessoas, desenvolvendo as pessoas. Eu falei, tá, beleza. Como é que eu faço isso? Comecei a fazer cursos. E nesse tempo, formei em dezembro, comecei em janeiro. E comecei a fazer em mês de janeiro e fevereiro inteiro de curso. Das 8 da manhã às 8 da noite. Todo santo dia, de domingo a domingo. Nesse tempo, eu acho que eu fiz uns 5, 6 cursos. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu gastei em média uns 20, 30 mil reais em formação. Mas por que, Régio? Para vocês entenderem que aquilo tinha tocado em mim de uma maneira tão profunda que eu falei, é isso que eu quero. E vocês acham que eu tinha dinheiro na época? Eu não tinha. O que eu fiz? Eu tinha acabado de quitar meu carro. Eu tinha passado 4 anos pagando o carro, uma parcela de 1.100. No primeiro mês que ia sobrar esse dinheiro, eu peguei e vendi meu carro. Cheguei lá, paguei o curso à vista, ganhei desconto e comecei a minha formação. Quando eu terminei essa formação, eu falei, preciso recuperar esse dinheiro. Foi quando eu comecei a prestar serviço para as empresas. Só que detalhe, eu tinha 23 anos de idade. Então imagina, um jovem, um garoto de 23 anos, entrando nas empresas falando, eu vou desenvolver teus líderes. Líderes com 40, 50 anos de idade. Líderes com o tempo de empresa, o que eu tinha de vida. Vocês entendem isso? Eu falei, não, vou fazer. E dava a cara,
e meti a cara. E comecei com network, fiz alguns contatos, alguns amigos abriram as portas, fui mostrando o resultado e as coisas foram acontecendo. Eu lembro de um episódio em particular, onde numa empresa, a empresa ela tinha 23 anos de idade, né? E o líder mais antigo dela tinha 23 anos de casa. E eu tinha 23 anos de idade, cara. Imagina, o que eu tenho de vida, a pessoa, ela tinha de empresa. Imagina a dificuldade que foi. No final a gente virou amigo, ele me chamou para churrasco na casa dele, mas foi muito difícil. Ele era uma pessoa muito difícil de lidar. E aí, passei um ano nisso. Recuperei o dinheiro, trabalhei, tava tudo indo muito bem. Até que eu recebi um convite. Uma amiga psicóloga me convidou para dar uma palestra de inteligência emocional para jovens numa escola. Eu falei, cara, eu não falo com jovens, porque eu venho de empresa, a linguagem já é outra, a mentalidade é outra. Ela falou, Régio, essa escola é uma escola da Zona Vermelha de Manaus e tá tendo um alto índice de automutilação e suicídio. Vai lá, por favor, é uma palestra em uma sala. Um aluno tinha se suicidado uns meses atrás. E eu falei, tá bom. E eu fui, e o que era para ser uma palestra virou palestra para todas as salas do ensino médio. O que era para ser um dia virou 5 dias durante a semana. E nós criamos um mini curso em 2 sábados de manhã, onde a gente conseguiu botar 70 alunos. Eu lembro muito bem. A gestora chegou para mim e falou assim, Régio, não te empolga, porque os alunos não vêm nem para aula, quanto mais para um sábado de manhã. Se vier 5 pessoas é muito. E quando eu cheguei lá, tinha 70 alunos para falar de inteligência emocional. Ali eu falei, esse é o meu propósito. Impactar e transformar a vida das pessoas. E dali eu falei, cara, isso me move, isso me transforma de um jeito que eu não sei. Falei, isso eu faço de uma maneira que eu faço até de graça, de maneira voluntária. E lá, quando eu tinha uns 23 para 24 anos, 24 já, eu criei o projeto social, Aves de Rapina. E desde lá, já foram mais de 3.000 jovens impactados. Já foram mais de 30 escolas públicas aqui de Manaus impactadas. Através de workshops, através de palestras, através de mentorias individuais. Porque isso me move. Impactar a vida das pessoas para que elas possam transformar a sua realidade. Eu falei, cara, eu preciso entrar nesse meio, só que eu sempre fui empreendedor. Eu falei, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Porque propósito tem a ver com isso também. Tem a ver com você pagar suas coisas. Porque senão não é propósito. É missão, é vocação. Entende? E a gente vai chegar, calma que a gente vai chegar nesses conceitos, nesse ponto. Sabe qual foi o maior impacto de tudo isso que eu vivi? Dos meus 15 anos até os meus 24 anos, quando eu falei, esse é meu propósito, foi inspirar e me conectar com pessoas. Foi ouvir feedback de falar de pessoas assim, Régio, eu ia me matar, pô. Aquele dia eu tava decidido tirar minha vida. E com aquela tua conversa, aquela 1 hora de conversa, eu criei coragem para falar com a minha mãe daquele problema e eu decidi que eu não ia mais tirar minha vida. Cara, quando eu recebi esse feedback, detalhe, gente, isso foi uma aluna de 7º ano e uma conversa, ou era uma roda de conversa. E depois de 2 anos eu voltei nessa escola, 2, 3 anos eu voltei nessa mesma escola. Ela já tava no 1º ano, alguma coisa assim, e ela falou assim, tio, nossa, já me senti muito velho. Falou, tio, o senhor não lembra de mim, mas o senhor salvou a minha vida. Eu falei, como assim? Lembra daquela roda de conversas? E aí ela me falou isso. Aquele dia eu ia tirar minha vida. E pelo que você me falou, e por aquelas palavras, eu decidi que eu ia falar com a minha mãe. E aí eu não tirei mais a minha vida. E hoje eu tô aqui. Tô aqui e eu quero te dar um abraço. Gente, vocês não têm noção de como isso preenche. Como isso preenche o meu coração, isso como preenche a minha essência. Então eu te falo, o maior benefício de você ter o teu propósito claro e definido é você impactar e transformar a vida das pessoas. Seja ela de maneira que você quiser, mas desde que você sirva, desde que você impacte a vida das pessoas. E eu te trago 2 exemplos também que fizeram isso com o mundo em momentos diferentes e de formas diferentes. Martin Luther King, ele não era talvez o melhor orador, sendo que ele era excelente, mas talvez não fosse o melhor. Tinha excelentes oradores naquela época. Ele não era o único negro sofrendo racismo, mas ele tinha um propósito claro e definido. Ele tinha um sonho. E esse sonho moveu milhões de pessoas. Esse sonho criou um movimento. Esse sonho impactou milhares e milhares de pessoas. Segundo exemplo,
Steve Jobs. Steve Jobs é um cara que ele tem um propósito muito claro e definido. E ele revolucionou a maneira que nós conversamos, que nós nos conectamos com o mundo. Ele globalizou, ele trouxe uma tecnologia, ele rompeu um status quo pela forma que ele pensava e pelos valores que ele acreditava. Régio, mas eu não sei, cara, eu não consigo encontrar meu propósito, eu tenho dificuldade. Primeiro, talvez você esteja fazendo de maneira errada isso. E o que é de fazer de maneira errada, gente? Para tu conseguir encontrar teu propósito, e aqui é muito importante, tem gente que fala que você não deve encontrar teu propósito, que ele te escolhe. É mais ou menos, assim, eu até concordo, só que eu não gosto muito desse posicionamento passivo. Eu acho que você pode ajudar esse teu propósito a te encontrar. Por isso que eu gosto da palavra escolher. Você escolhe, de fato, qual é o teu propósito. Quando que você escolhe? Quando você estiver apto com a tua identidade. Primeiro ponto, entenda que para tu conseguir viver o teu propósito, você tem que estar vivendo a tua real identidade. A identidade que você nasceu para ser. A identidade que você tem na tua essência, os teus valores de essência. O que acontece é que a gente vai crescendo, a gente vai vivendo, e essa identidade ela vai sendo deturpada. Através das tuas crenças, através de memórias traumáticas, através de feridas emocionais. Você vai se distanciando daquilo que você nasceu para ser. Gentil, bondoso, amoroso, paciente. E aí você vai se distanciando e você vai se distanciando do teu propósito. Então, primeiro ponto. Busque viver a tua real identidade. Como é que eu faço isso, Régio? Autoconhecimento. Não tem como você viver o teu propósito, não tem como você escolher o teu propósito, não tem como o teu propósito escolher independente do que você acredita, se você não viver o autoconhecimento. A tua jornada é o que importa. E o que você vai fazer durante essa jornada depende do teu nível de autoconhecimento. Segundo ponto que as pessoas fazem de maneira muito errada. As pessoas confundem objetivo com propósito. Então aqui eu quero deixar uma diferença clara para você. Objetivo é você querer comprar uma casa de 5 milhões. É você querer ter um carro bom. Objetivo é querer você fazer 3, 4 viagens durante um ano. Isso são objetivos. Você ficar bem financeiramente, independente financeiramente, é um objetivo. Agora, o teu propósito tem a ver com outras pessoas. Então não confunda o que você tem de objetivo com aquilo que você vive com propósito de fato. Tá, Red, então eu entendi que eu tô fazendo errado e tudo mais, mas como é que eu faço certo? Como é que eu encontro o meu propósito? Lembra que eu falei no início do vídeo do conceito japonês chamado Ikigai? Quero trazer para vocês 4 pilares, só que para isso eu preciso te contar uma história. Eu falei para vocês que eu vim da empresa, do business, vim depois para jovens de ensino médio, e um belo dia uma psicóloga falou: Red, eu preciso que você dê uma palestra pro pessoal de 7º ano. Eu falei: não tem como. O pessoal de 7º ano não se conecta, o meu linguajar é diferente, o assunto é muito denso, muito complexo. Não, Régio, por favor. Eu falei: tá bom. E foi a primeira e última vez que eu dei palestra para alguém de 7º ano. E o que aconteceu? Cheguei para dar palestra, tinha uns 300 curumins, tá bom? E aí tinha um na primeira fileira e eu comecei a falar assim: gente, teu propósito, primeiro pilar, ele tem a ver com aquilo que você ama fazer. O menino na primeira fileira levantou: tio. Eu falei: fale, meu anjo. Eu amo comer. Aí eu falei: meu Deus, por isso que eu não dou palestra para 7º ano. Eu falei: tudo bem, pá, beleza. Tá tranquilo, calma que tem outros 3 pilares. E eu falei: você tem que amar o que você faz. Segundo pilar, você tem que ser bom naquilo que você faz. O menino: tio? Eu falei: fale, meu anjo. Eu sou muito bom em comer, tio. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: o que é muito bom em comer? Eu como de tudo. Eu como até buchada. Eu falei: realmente você é muito bom em comer. Eu falei: calma que tem mais 2 pilares. E ele já todo feliz na cadeira. E eu falei: esse menino tá me tirando. Esse menino tá querendo ganhar de mim. E eu falei: você tem que amar o que você faz. Você tem que ser bom no que você faz. E você tem que ser pago pelo que você faz. E aí eu dei um tempo pra saber se o menino ia levantar a mão ou não. Na hora que eu fui começar a falar, ele levantou a mão: tio. Aí eu falei: fale, meu anjo. Aí ele: e se... Falei: cara, uma frase que começa com e se, né, já tá me enrolando. E se eu provar comida para as outras pessoas? Aí eu falei: meu Deus do céu, essa profissão não existe, cara. Degustador. Eu falei: cara, esse menino tá ganhando de mim? Meu único objetivo naquele momento da palestra era acabar com o sonho daquela criança. Eu falo isso, mas eu não me orgulho disso. E eu tava dando uma palestra de inteligência emocional pra eles.
E eu falei, tá, calma que tem o último pilar. E eu sabia que esse último pilar ele não ia conseguir encaixar o propósito dele. E eu falei, olha, você tem que amar o que você faz. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser pago pelo que você faz. Mas o mundo ele tem que precisar de tudo isso. E aí eu olhei pra ele. Só pra ele, eu esqueci todos os 299 alunos e olhei pra ele. E ele ficou em silêncio. E eu dei um tempo, ele continuou em silêncio. E eu falei, acabei com o sonho desse menino. Me senti mal, mas a palestra continuou. E ele continuou em silêncio. Mais 30 minutos de palestra até que acabou a palestra. Todo mundo foi embora. Adivinha quem ficou? O Curumim veio até o palco. Tio, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, pô, me desculpa e tal, por aquilo. Ele, não, tio, fiquei pensando. Eu falei, você ficou pensando? O que você ficou pensando? Tio, eu amo comer, certo? Eu falei, certo. Nós concordamos que eu sou bom em comer. Eu falei, nós concordamos que você é bom em comer. E a gente concordou que eu posso provar comida para outras pessoas. Eu falei, certo, esse menino tá me enrolando muito. Pensa comigo, tio. Se eu tô provando comida para as outras pessoas, significa que eu tô me preocupando com essas pessoas, certo? Eu falei, certo. Se eu tô me preocupando com essas pessoas, isso tem a ver com o quê, tio? Eu falei, com o quê, meu anjo? Com amor, tio. Eu falei, puta merda, minha cabeça. Tem a ver com amor. E o que, que o mundo precisa? Eu falei, de amor, o mundo tá precisando de amor. E aí ele, cara, achei meu propósito, meu propósito. E eu, caraca, eu fiquei assim, que moleque gênio, pô. 7º ano, ele construiu toda uma lógica pra achar o propósito dele. Até que ele me fez a seguinte pergunta. Tátio, já sei meu propósito, como é que eu realizo meu propósito? Eu falei, cara, com todo o amor que tem no meu coração, eu não tenho como te responder essa pergunta. O teu propósito, você descobriu, pode ser realmente isso, mas a maneira que você realiza ele pode ser de diversas formas. Primeira coisa, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio. Só que você pode sair, fazer uma faculdade de gastronomia e se tornar autoridade no assunto, abrir um restaurante. Ou você pode sair do ensino médio, trabalhar, juntar dinheiro, viajar o mundo, cria um canal no Instagram, no YouTube, mostra essas novas culturas, essas diferentes culturas e se torna autoridade da mesma forma. Entenda, a forma como você realiza o teu propósito, existem diversas maneiras, mas isso não muda o teu propósito. O teu propósito ele é um só. Entende? Todo mundo ele tem um propósito principal. E aqui eu quero te trazer um novo conceito. Régio, eu tenho um propósito principal, só que e as outras áreas da minha vida? Aqui que entendo. Entenda o seguinte, imagina a tua árvore de propósito como se fosse realmente uma árvore, com vários braços. Você tem o propósito principal, certo? Que é o que mantém, é o que dá direcionamento para tudo na tua vida. Só que na tua área espiritual, tu tem um propósito. Na tua área familiar, você tem um propósito enquanto filho. Você tem um propósito enquanto pai. Você tem um propósito enquanto irmão. Na tua área profissional, você também tem um propósito. Na tua área social, você tem outros propósitos. Na tua área pessoal, a tua saúde, você também tem um outro propósito. Só que todos esses propósitos, eles são ligados nesse principal. Todos convergem para o mesmo ponto. Quando você tem clareza do teu ponto principal, do teu propósito principal, todas as outras áreas da tua vida, elas crescem juntas. Se você não tem noção qual é o teu propósito principal, se você não tem clareza nisso, tu vai ter um propósito diferente pro espiritual, tu vai ter um propósito diferente pro pessoal, tu vai ter um propósito diferente pro profissional, e muitas vezes esses propósitos eles não vão se conversar. E aí a tua vida fica toda desbalanceada. Imagina comigo, você tem uma roda, certo? Onde você tem cada fatia é uma área da tua vida. Pessoal, profissional, espiritual, cada área, certo? Familiar. E aí imagina que alguma dessas áreas, ela não está completa. Ela não está 100% preenchida. Aí a tua roda ela não vai ficar perfeita. Ela vai fazer assim, ela vai vir, aí vai chegar uma hora que ela vai vir assim para dentro e vai continuar. Ela vai estar desbalanceada. Agora pega essa roda e mete como pneu do teu carro. Imagina tu tá na tua jornada, na tua estrada, da tua vida, e os 4 pneus da tua vida, do teu carro, tá desbalanceado. Isso é alguma área da tua vida que não tá prosperando, porque tá faltando esse balanceamento.
E aí você não sabe como balancear, é por causa do teu propósito que não tá claro e definido pra você. Tá, chegou a hora de você botar em prática tudo que eu te falei. Você não pode sair desse vídeo sem um exercício. Porque, gente, chega de obesidade mental. Você já deve ter visto vários vídeos sobre propósito, você já deve ter lido vários livros sobre propósito. E aí você está só acumulando, 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 acumulando. Para, chega, chega. Nesse momento, chega e bota em prática, de fato, o que eu vou te falar aqui. Começa a agir. Para um pouco de estudar. Se você tem um hábito muito de estudar, para um pouco e começa a botar em prática. Então vamos lá. Papel e caneta na mão. Primeira coisa, eu quero que você liste 5 coisas que você ama fazer. Regi, como é que eu sei que eu amo fazer alguma coisa? Responde a seguinte pergunta. Isso que você diz amar, você faria de maneira gratuita? Você faria de maneira voluntária? Assim como eu dou palestra hoje no projeto social. Eu amo palestrar, eu amo falar desse assunto. Eu faço de maneira voluntária. Se você respondeu sim, então coloca aí, tá bom? 5 coisas que você ama fazer. Segundo ponto. 5 coisas que você é bom em fazer. Eu não sou bom em fazer nada, eu não tenho qualidade, eu não tenho... Calma, pera. No meu Instagram, eu já dei dicas de como você reconhecer a habilidade que você é bom. Porque todo mundo é bom em alguma coisa, só que talvez você não consiga enxergar. E aí você tem que trabalhar um pouquinho mais essa autoestima, tá? Então segue lá no Instagram, que vai estar aqui embaixo, e aí você já pega essa dica lá no Instagram. 5 coisas que você é bom em fazer. Depois eu quero que você observe isso que você ama, isso que você é bom, e você procure 5 profissões que já existem ou tendências de profissões que vão existir. Aqui vale sair um pouco mais da parte interna sua para o mundo externo. E procura, olha, lê um pouco mais de notícia e vê o que está acontecendo com o mundo. Vê quais são as profissões que estão surgindo. Vê o que você pode fazer. Busque modelos, pessoas que te inspiram realmente. Fala, cara, essa pessoa faz isso. Será que isso que ela faz encaixa naquilo que eu amo, naquilo que eu sou bom? E aí você começa a listar 5 coisas que você poderia ser pago para fazer, tá bom? E por último, 5 coisas que o mundo precisa. 5 grandes dores que o mundo precisa. Então aqui uma dica a mais é, não seja tão genérico. Vá um pouquinho mais a fundo, vá um pouquinho mais profundo. Ah, o mundo precisa de amor, beleza, mas de que forma o mundo precisa de amor? Através de mais respeito? De que forma? Respeito entre as pessoas? Respeito entre as pessoas está ligado com o quê? Com a tolerância? Então as pessoas estão sendo muito intolerantes. Por que as pessoas estão sendo muito intolerantes? Em que área da vida as pessoas estão sendo muito intolerantes, sabe? Ah, as pessoas estão sendo muito intolerantes no relacionamento entre pais e filhos. Opa! Eu amo falar desse assunto. Desenvolvimento pessoal, psicologia. Eu sou bom em tratar com as pessoas, em comunicar, em ouvir. Eu sou um bom ouvinte. Existe essa profissão, né? De você ser psicólogo, terapeuta, mentor. E as pessoas estão precisando melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Melhorar essa conexão. Você consegue achar um caminho. Talvez ainda não seja o teu propósito claro e definido. Mas você só vai conseguir saber quando tu viver a tua real identidade e quando você se permitir ter novas experiências e se abrir para o mundo. Para de ter medo do desconhecido, gente. Vai atrás, arregaça a manga e vai atrás. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. De verdade, a gente passou um tempinho sem vídeo, mas agora a gente vai voltar com a frequência de vídeos. Então já acompanha, já se inscreve para não perder, porque isso ajuda muito. Curte, compartilha, deixa nos comentários o que você achou. E se você quiser ideias de novos vídeos, coloca no comentário também. Então beleza, valeu, falou!